Vamos comentando alguns fatos aí, fatos que desagradam os fãs, mas nós temos que falar. Até coisas que eu não sabia, como por exemplo, que a minha prima virou obreira. Eu me lembro que ela já fazia alguma atividade na Santa Wikipédia, agora parece que virou obreira oficial da Wikipédia com jaleco rosa e tudo. E já há algum tempo que é membro da Santa IPDA. Eu vou falar algumas coisas antigas que eu sabia que tinha a ver com a mãe da minha prima, porque a mãe da minha prima foi membro da IPDA. Ela já é falecida, ela vinha a ser a irmã gêmea da minha mãe. Não é que eu vou defender a minha tia, porque a minha tia era cheia de falhas. Se ela alcançou a salvação foi pela misericórdia do Senhor. No entanto, todavia, eu via que ela era muito crucificada. A mãe dessa minha prima, que acabou tendo uma morte bastante complicada de câncer, sofreu muito. A minha tia, como disse, tinha falhas pra dedéu. No entanto, todavia, assim como qualquer um ser humano na Terra, que está cheio de vícios, tem virtudes. Ela tinha alguma virtude. E eu me lembro, na época, aquele pastor que eu comentei aqui, que tem um filho homossexual, que acolheu o filho homossexual, que é pastor da IPDA em Chapecó. Nada contra esse sujeito que acabou me ungindo a obreiro na época. Ele massacrava a minha tia dizendo que ela era uma falsa profeta, que ela andava falando em línguas, porque ela queria profetizar, não sei o quê, e depois queriam combater ela, chamando até ela de alguma forma de adúltera, alguma coisa assim. Esse sujeito, que ainda está aí pregando, perseguiu muito essa minha tia. E a minha tia, por conta de talvez ela ter saído num dado momento da igreja, ela ficou muito perturbada. E certa feita, segundo o que ela contou, ela chegou até ir pegar um tamanco e ir atrás desse presbítero para dar uma tamancada na cara. E depois, ela, certa feita, também entregou que ele era, querendo ou não, um passador de mão. Era um sujeito que pegava dinheiro de igreja. Chegou, o bicho é tão miserável que ele vai ter que dar conta daquela alma se ele não se arrepender, que eu conheço a pessoa. Que ele fez uma sacanagem com o cheque de um irmão uma vez dentro da igreja e até hoje ele não resolveu essa pendência. Que o cheque parece que era para dar não sei para quem, eu não me recordo bem, eu me lembro que essa pessoa que ajudou a obra com aquele cheque ficou escandalizada com a atitude desse sujeito, que inclusive junto com outro irmão foram os fundadores praticamente da Santa Wikipédia na minha cidade. Então esse sujeito é cheio de falhas, mas você olha ele, cabelo branco, presbítero, jaleco branco, é o santo. Não vou julgar ele se ele vai para o céu, para o inferno. Agora, eu creio que se ele não pedir perdão para aqueles que ele fez mal e ofendeu, ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que a gente tem que pedir perdão para aqueles que nos ofendem. Aliás, perdão para aqueles que nós ofendemos. E aqueles que foram ofendidos têm que perdoar aqueles que estão pedindo perdão. É assim que funciona a questão do irmão. Inclusive, até a oferta, se nós dermos para o Senhor, até a oferta, se nós dermos para o Senhor, e nós tivermos mal com o nosso irmão, Deus não aceita. Eu creio que até a oração Deus não aceita. Deus não responde a nada. A gente não pode ter ira, mágoa, não pode ter nada no nosso coração. Nosso coração tem que estar puro. E lembrando que eu estou fazendo esse vídeo, não é com ira, não é com mágoa, não é com nada. São fatos que estou apenas comentando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a minha tia era vista como a pior de todas as mulheres na face da terra. Esse presbítero até hoje é cultuado e como um santo. Só que, querendo ou não, a sua família, que foi criada dentro da igreja, nenhum dentro da igreja. O filho dele morreu, que só que iria saber na época de rock and roll e loucura, que tinha um problema. O outro filho casou com um homem, tem filhos adotivos.
Às vezes, pelos erros dos pais, os filhos pagam. A minha tia também tinha erros. Não vou dizer que ela era santa, não vou defender ela. Só que eu creio que esse pastor, ele foi um pouco exagerado com ela. Agora você pega a Léia Miranda. A Léia Miranda, ela é uma santa. Muitos colocam ela lá no pedestal, ela é uma santa. Só que o que a Léia Miranda fez, a minha tia não fez nem 1% do que ela fez. A minha tia, não traiu o marido dela, que vem a ser o pai dessa minha prima que virou obreira. Pelo contrário, o marido que traiu a minha tia e depois separou dela, não quis mais saber dela. E o marido da minha tia era crente da Assembleia de Deus, ou pelo menos ele tinha influência da Assembleia de Deus. A minha tia, obviamente, quando casou com esse marido dela, ela não era crente. Que eu saiba, não era. Tá? Aí esse marido condenhava a minha tia aceitava, tentou reatar, não deu, ele não queria mais saber dela. Aí fez 2 filhos com ela, que os meus avós e as minhas tias, e a minha tia teve que cuidar, porque ele abandonou, não ajudou, e ela também não tinha condições para ajudar. E aí ela ficou revoltada, foi arranjar um outro homem para ter um filho. Fez errado. Parece que o homem também era, parece não, era, o homem era casado. Só que, pega o caso da Léia Miranda. Pega o caso dessa mulher. Com todo o respeito aqui, ninguém vai atacar, mas é o que eu quero dizer da hipocrisia dentro dessa sistemática. Que o pobrezinho, o membrozinho, se ele faz uma coisa errada, ele é crucificado. Ele é massacrado até a morte. Agora, os filhos do Davi Miranda podiam fazer qualquer tipo de porneia, que eles sempre são santos. Não é à toa que o Davi fez o que fez, e até hoje eles dizem que ele é o servo de Deus. Um camarada aqui separou da mulher, a mulher quis voltar para ele, porque as pessoas não sabem, ele contou para mim, a Raquel Borges quis voltar para ele não quis mais ela, alegando que ela já tinha andado com outro homem, mas ele também já tinha traído ela com outras mulheres, fez filho com várias mulheres, e é o santo. E está ganhando dinheiro da IPDA, mesmo em outra igreja que ele criou. Então, é esse tipo de julgamento que me incomoda. Eu creio que Deus é equânime. Eu creio que Deus é correto. Ele vai julgar grandes e pequenos do mesmo modo. A minha tia errou, ele vai ver, ou já viu os erros, os defeitos dela e já deu a decisão. Do mesmo modo, esses aí. Agora, o ser humano não faz isso. O ser humano, ele olha pela aparência, pela riqueza, pela fama. O sujeito pode ser um canalha, um crápula, mas se ele é famoso, ele é um santo. O sujeito pode ser uma pessoa boa, mas porque ele não é famoso, não tem dinheiro, ele é imundo. Eu já fiz uma época um comentário que dizia o seguinte: o dinheiro beatifica o homem. Por que o dinheiro beatifica o homem? Porque a pessoa com dinheiro, ela pode ser a pior de todas as pessoas do mundo. O dinheiro acaba santificando a pessoa. As pessoas não falam mal. Quantos traficantes por aí que já foram presos e têm uma vida digna e todo mundo cultua ele porque eles têm dinheiro, mesmo estando no tráfico de drogas. Quantos assassinos, bandidos por aí que os crentes continuam defendendo eles, mas tem fama. No Brasil existe uma inversão de valores, você vê. Um Pedrinho matador tem mais fama do que uma pessoa honesta, trabalhadeira, que nunca fez mal a ninguém na terra. Não, porque ele é o grande, ele matou, agora se converteu, ele é o santo. Lembrando do caso de Paulo, Paulo até ficou famoso, mas só que Paulo não queria fama para ele. Paulo dizia: eu sou o pior de todos os miseráveis. Antes de eu estar aqui, eu persegui a igreja e não sou digno de nada. Tem uma diferença. E tanto é que Paulo se puniu de várias formas. Não quis casar, dedicar a obra. Não quis dinheiro de igreja. Trabalhava por seus próprios sustentos. Ele que foi o primeiro missionário que viajava por aí. Ele não queria prebenda. Ele poderia lucrar da igreja, mas ele não queria. O interesse dele era as almas. Sacrificou pelas almas. Confeccionando tenda e morando de aluguel. Ele não tinha luxo. Mas hoje em dia esses pregadores religiosos aí de grandes denominações só querem luxo. Então, voltando ao caso, a minha tia lá errou, foi crucificada a beça por esse presbítero e por essa família dessa gente. Agora ele jamais
esse presbítero e a família, combateram ou falaram claramente, a não ser um ou outro, sobre Léia Miranda, sobre filho missionário, porque eles são blindados. Não pode falar dos santos ungidos do Senhor. Agora, colocando na balança Léia e a minha tia, a Léia pecou muito mais do que a minha tia. Porque a minha tia não foi criada de berço evangélico, a Léia foi criada em berço evangélico. A Léia traiu, segundo a informação dos irmãos da antiga igreja da Rua Conceição do Rio de Janeiro, traiu o marido, e não foi uma, foram várias vezes, tá? E tudo foi camuflado, abaixado, para defender, para blindar a santa. Aí agora ela aparece com cabelo branco, ela é uma santa. Ou ela, o dia que ela morrer, ela vira uma santa, porque tem aquela coisa, né? Quando morre, vira um santo. Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar para Deus, é óbvio. Mas vamos parar de fazer esse julgamento. Que o pobrezinho vocês massacram. Eu estou aqui alertando a esses grandes líderes. Ou essa gente que prega a palavra, essa gente dentro de igreja. Que o pobrezinho, o membrozinho, vocês massacram. Ah, é pecador, é isso, aquilo, disciplina, faz aquilo, aquilo outro. E por que vocês não fazem a mesma coisa com os grandões? Será que Deus está se agradando disso? Eu tenho plena certeza que Deus não se agrada disso. Ok? E se a minha prima soubesse talvez disso, eu não sei se ela sabe, talvez saiba, não deu bola, ela não tinha nem pisado mais os pés dentro da santa que pede. Mas está lá, não sei com propósito, às vezes até com medo de morrer, às vezes com medo de alguma coisa, aí acha que é de Jesus, no fundo ela sempre teve fé, a realidade é essa. E aí ela herda, querendo ou não, a postura religiosa dos avós do pai dela, que era da Assembleia de Deus, não sei se estão vivos, e a mãe dela que era da IPDA, né? Ok. Agora, eu já faço um alerta à minha prima, que não venha mentir em revelação, porque revelação é muito sério. Não está passando nada, não está passando nada. Coisa da tua cabeça, porque Deus vai cobrar. E está cheio de mentira e revelação. E eles forçam diretamente a gente a revelar. Eu duvido que eles levantaram ela como obreiro se ela não tivesse revelação. Provavelmente já disseram que ela tem revelação. Porque sempre foi assim, principalmente nos interiores. Eram levantados os obreiros se eles tivessem o dom sacrosanto da revelação. O dom da revelação ele pode existir, mas dentro de um contexto bíblico. Por exemplo, José, pai de Jesus, que foi para o Egito, ele teve a revelação de Deus para levar o menino Jesus para o Egito. Exatamente porque Herodes queria matar Jesus. E depois o próprio Deus revela para ele retornar que Herodes já tinha morrido. Ok, essa revelação de livramento, essas revelações para a gente tomar cuidado, eu creio. E o engraçado é que ninguém veio revelar para José ou para o Zélio. Ninguém veio revelar. Olha, eis que te digo, faz isso, faz aquilo. Não, o próprio Deus revelou. Então, se Deus quer falar conosco, o próprio Deus revela. Não precisa necessariamente usar alguém. Às vezes até usa, mas é geralmente para um ímpio. Como foi o caso do Daniel. O rei queria saber o que ele tinha sonhado e o que dizia o sonho. Esqueceu e o sonho estava perturbando ele. Daniel, além de revelar o que o rei tinha sonhado, que tinha esquecido, revelou o enigma do sonho. É uma outra configuração. Não tem nada a ver com os dias atuais. Nós não temos reveladores do nível de Daniel. Nós não temos reveladores, isso é Antigo Testamento, e de Novo Testamento, como José. Deus não revela essa gente. Essa gente quer revelar por si próprio. O Espírito Santo não revela. Eles fazem o Espírito Santo revelar. O Espírito Santo não usa. Eles querem usar o Espírito Santo. E o pior de tudo é dizer, o Espírito de Deus revela e não se engana. Isso é, querendo ou não, uma heresia, uma aberração, uma loucura. Agora, o título da live, As Heresias na Santa Wikipédia, tem a ver com um vídeo que eu vi do pastor Moabel há mais de 10 anos atrás. Não que eu vi o vídeo há mais de 10 anos atrás, o vídeo é de 10 anos atrás, eu vi recentemente. E ele falava sobre as heresias que vieram para a igreja, para a Assembleia de Deus, mas vieram para todas na realidade. Porque, querendo ou não, a IPDA, ela copiava a Assembleia de Deus, copiava a IURD,
copiava naquelas questões de prosperidade, ele não adianta dizer, porque eu sei claramente. Aquele próprio voto da prosperidade, aquilo ali já é teologia da prosperidade, queridos. Se não tivesse teologia da prosperidade na IPDA, não teria voto para pedir carro, casa, aqui atrás você anotava, fazia o pedido de oração, marcava com um X o carro, a casa que você queria, dava uma quantia. Aquilo ali é fazer barganha com Deus, é acreditar que Deus é o Deus mamon, que Deus tem que dar tudo. Uma outra pregação que eu vi do pastor Moabel, ele dizendo uma verdade, quando ele estava comentando sobre o Reuel Bernardino, porque Deus deu um carrão para o Bernardino, Deus deu uma casa para o Bernardino, mas não dá uma casa, um carrão para uma lavadeira que trabalha a vida toda, trabalha de uma maneira honesta. Não dá uma casa, um carrão para um pedreiro, para gente que trabalha verdadeiramente. Então, esse Deus aí, eu não sei não. Não que eu estou duvidando que Deus não possa prosperar, não possa abrir caminhos, eu creio que Deus possa. Mas eu estou falando de ganhar dinheiro de igreja, entendeu? Deus pode tocar, por exemplo, no coração de alguém riquíssimo que possa vir me ajudar. Eu precisando. Deus olhando a minha sinceridade, não tem nenhum problema. Agora, eu pedindo em nome de Deus, eu ameaçando, se você não der o dízimo, oferta ou voto, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado, isso aí não é de Deus. E não adianta dizer, espernear, você pode ser fã o que for, diante dos céus, o dia que você morrer, Deus vai mostrar que o que eu estou falando, ou qualquer um outro fala nesse sentido, está corretíssimo. Tá? Nós vamos ver que isso aí é a verdade. Biblicamente a gente não tem nenhum respaldo para uma canalice dessa. Nem por força, nem por violência, já disse a Bíblia. Como é que se eu não der dinheiro, não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado? Como se eu não der dinheiro, eu vou ser... Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia está lá falando em Malaquias, Velho Testamento, para o povo israelita. Nós não somos o povo israelita. Será que você não entende isso? Nós somos gentios. Então, o pastor Moabel falava das heresias. E nessas heresias ele falava coisa interessante, que ele foi numa igreja, talvez uma Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que ele é de lá, dos States, que tinha um pastor que ele colocava uma cadeira para receber o anjo. Uma cadeira vazia na frente do púlpito para receber o anjo. Porque vieram com a tolice da questão de anjo, da angiolatria. E eu me recordo, na época que eu estava na IPDA, que eles começaram a pregar contra essas coisas. Eu creio que eles até se embasaram nessa pregação do pastor Moabel. Eu não duvido nada. E na IPDA, na minha época, estava cheio de heresias nesse sentido. Tinha a questão dos 7 varões de brancos de pregação. Tinha os anjos, não sei aqui, é anjos descendo, é anjo caindo. Tinha bandeja de cura, bandeja não sei do que, espada não sei das quantas. Bandeja, troféu, coroa, coisa semelhante. Eu não sei, inventava cada coisa que só Jesus. Só Jesus. Ok? E veio na circular para tirar todas essas coisas. Mas você acha que o povo ia cumprir, que aqueles falsos profetas que existiam por lá iam cumprir? Não cumpriu. Vinha na circular, que não era para revelar pedindo dinheiro, eles revelavam pedindo dinheiro. Vamos fazer uma oferta aqui de 100 reais. Deus está me revelando que quem pegar esses 100 reais vai ser abençoado, curado, vai receber a casa. E a minha família, a minha outra tia, irmã dessa, que veio a ser a mãe dessa minha prima, eu me recordo que uma vez ela fez uma campanha e ela deu 100 e poucos reais, ela nem podia dar 100 e poucos reais, acreditando que Deus ia dar uma casa própria para ela porque ela vivia de aluguel. E ela morreu, diga-se a verdade, ela morreu e não teve casa própria alguma. Aí a minha família disse assim, mas ela chegou a ver a filha comprando uma casa. Mas foi a filha, não foi ela. Porque a filha casou. E ela morreu na casa alugada. Então é uma mentirada que eu sinceramente eu fico incomodado, meu Deus do céu. Se Deus é um Deus mentiroso assim, eu não quero servir. É claro que eu creio num Deus verdadeiro, que não é esse Deus aí da mentira, esse Deus da barganha, esse Deus avarento, esse Deus mamon. E em tudo na IPDA é em torno de dinheiro, como qualquer outra igreja. Não tem diferença, ela não é mais santa. Se sair da santa, vai para o inferno. Olha, até vai para o inferno mesmo. Né? Até vai para o inferno no sentido de se atormentar quando descobrir as verdades que aconteciam, que sucediam nessa instituição.
Como qualquer outra. Também não adianta vocês virem aí, aí aqui na minha igreja é mais santa, a Assembleia de Deus é mais santa, a congregação é mais santa. Olha, a congregação, ela não pede dízimo, por exemplo, mas ela pede um de votos. Eu já estudei sobre congregação, já falei aqui. Todas elas vivem de dinheiro. E estão cheias de escândalos e mais escândalos. É tudo uma coisa terrível. Aí hoje vão dizer, você só vive falando dos escândalos do povo. Não, senhor, eu vivo comentando os erros para alertar o povo a não cometer erros e a não defender erros. O que é erro, é erro. Como eu disse, esse pré-julgamento, quando é um pobre dentro da igreja, eles esculacham se ele faz pecado, eles humilham, e quando é um rico dentro da igreja, eles dão uma pena branda, nem punem. O Davi Miranda, para que mais hipocrisia que o Davi Miranda cometia, e não vai dizer que não seja, quando ele pregava contra o cabelo curto, contra pintar o cabelo, sendo que a própria filha ali na cara dele, em cima do púlpito dele, sendo diretora da igreja, estava com o cabelo pintado, estava com o cabelo cortado. Nunca puniu essa santa Débora. Mas as outras eram rebeldes, as outras eram mundanas, as outras eram vaidosas. Deus cobrou do Davi Miranda e recolheu ele, porque ele podia estar vivo. Está cheio de homem de Deus aí vivo com 90 e poucos anos, 100 e poucos anos. Tem até mundano, que ele falava mundano durante. O Silvio Santos está com 90 anos. O Carlos Alberto de Nóbrega está com 84 anos, artistas. Duro mais. Aquele que fazia o seu peru morreu recentemente, tem com 100 e poucos anos. Então você vê o seguinte, que Deus é Deus. Não adianta brincar com Deus. E a pior coisa que Deus abomina, a coisa mais pior que Deus abomina, é a hipocrisia. Oxalá seja frio ou quente. Ou seja, você pode ser liberal e você pode ser extremista lá conservador. Só não seja morno. Eu vou vomitar aqui da minha boca. O que é o morno? Querendo agradar gregos e troianos. Sendo hipócrita em vários sentidos. Entendeu? A gente tá vendo aí, ó. Deixa eu só o nariz aqui. Que aqui faz mais de 2, 3 semanas que não para de chover, frio. Aí a gripe tem que bater na gente, né? Aí a gente pensa que é Covid, pensa que é tudo, vai no hospital, as coisas vão melhorando, graças a Deus. Eu creio que o tamanho é melhor e a gente vai seguindo até a hora que Deus permitir. Então você vê essa loucura toda de hipocrisia, meus caros. Hipocrisia. Agora os fãs nunca vão se dizer nada, os fãs só tem aquela frase de efeito: não faleis mal uns dos outros. Porque não sabe nem o que é falar mal. Falar mal é mentir. Alguém está mentindo aqui? Realmente o Davi Miranda puniu a filha dele que estava errada de acordo com o regulamento interno? Eu não estou mentindo aqui. Realmente a Leia não fez os pecadões dela e ocultou os pecadões dela até hoje e ainda quer ocultar? Só que os pecados do rei Davi não foram ocultados. E quem é a Leia para os pecados dela não fossem ocultados? Porque ela pode ocultar para proteger ela. Só que a questão não é a vida pública dela, não é a privacidade dela. A questão é a vida dela como uma representante de Deus. Então a pessoa, ela pode ser questionada. Porque o que me interessava a vida de Davi? Não, porque Davi era um rei. Então se Davi era um rei e foi escolhido por Deus, como diz o ditado, o próprio provérbio bíblico, quanto mais se dá, mais será cobrado. Deus deu aí para essa família Miranda alguns instrumentos, até não digo que no começo da obra não fosse corretos. Mas porque estava na pobreza também, né? Vamos ser sinceros. Depois que veio o dinheiro, a riqueza, se mudaram todos, se transformaram. Entendem? E Deus está cobrando da Leia, querendo ou não, né? Olha o filho dela, olha a situação dela. Ela não quer falar nada. Agora, os outros ficam lá perguntando lá para ela naquele Instagram. Aí eu não vou falar dos meus filhos. Não vou falar. Mas só que é uma coisa, né? Ela não fala dos filhos, só que os filhos têm herança dentro da PDA, né? A IPDA é uma empresa, enfim, não adianta estar falando essas coisas. A minha prima provavelmente é contra mim, essa daí que virou obreira da IPDA. Eu tenho muita gente da IPDA, aí vem esses retardados aí, eu já fico até incomodado, né?
Dizer você não é de IPDA, você não conhece nada, nem sabe, é 30 anos nessa sistemática, nessa loucura. A minha mãe foi uma fanática louca, ainda tá lá perturbada, entendeu, com isso aí. Eu acho que até, se eu não me equivoco, por conta de fanatismo religioso, meu pai separou dela. Então é muita coisa. E eu tenho muitas indignações com essa sistemática ipediana. Eu tenho. E depois ainda vem essa gente aí dizer que é mentira. Por exemplo, quando eu era criança, e olha as hipocrisias, porque isso é outra verdade. A minha mãe queria colocar calça em mim. Ia colocar calça em mim, até na vida de adolescente. Porque short é pecado. Porque short é pecado. Só que eu não era membro da IPDA, eu visitava a IPDA, participava na época como criança, mas só mais para participar. Participei 1, 2, 3 meses, olha lá, daquela escola dominical. Tá? Aí cantava no coralzinho lá das crianças. Mas eu não era lá membro de IPDA, não era nada. Enquanto a partir dos filhos do Davi Miranda e os netos do Davi Miranda, ele criança usando short. Nunca foi punido. Aí vem os outros, são crianças, qual é o problema? Está usando short. Sou ignorante. O regulamento interno dizia que os filhos de pastores, de obreiros, tinham que estar com um traje decente, que os filhos de pastores obreiros não poderiam estar de short. Tinha que educar a criança no caminho que se deveria andar e não poderia short. Claro que talvez mais tarde eles mudaram esse regulamento, mas na minha época de criança era assim. Tanto é verdade que os filhos da minha tia, ela colocava a calça desde pequenininho. Eu tive um primo, como já contei aqui várias vezes, que ele só foi usar short depois que ele foi trabalhar e depois de se virar, obviamente, sozinho, com 16 anos de idade. E ele não frequentava IPDA, coisa isso nenhuma. É só que o meu tio queria colocar a calça nele, porque o meu tio era pastor da IPDA. E a minha tia era obreira de IPDA. Ainda, não sei se ainda são, mas meu tio era dirigente de IPDA. Então, para dar o exemplo para os irmãos não estar falando, aí a tia colocava calça nos filhos. E a filhinha que eles tinham, que era pequena, também colocava saia nela. A minha prima foi para a escola de saia, desde 5, 6 anos, entendeu? Então tinha essa norma que o filho do dirigente, era mais o filho do dirigente que eu me lembro, tinha que dar o exemplo que tinha que estar com isso. Mas só com o missionário, não deu exemplo, tem foto dos filhos do missionário de short. O Lorival, da mesma coisa, o Sérgio Sora, a mesma coisa. Então é tudo hipocrisia, meu Deus do céu. Ele mandava uma coisa e fazia outra. E a minha mãe, porque via lá a tia e o meu tio lá naquela rigidez, queria ser que a mesma coisa, mesmo não sendo branco. Eu não sei por que essa loucura toda. Tá? Aí vem Davi Miranda defender filho, defender tudo. Ele tem o direito de defender, porque são parentes deles. Agora, ele não tem direito de usar a igreja, o nome do Senhor, para defender, blindar a sua família e fazer mal aos outros. Não tem. Nenhum deles. Então, era isso que eu tinha para falar, meus caros. As hipocrisias, Jesus amado. E eu vivenciei isso. A minha família, com essa minha tia, foi muito crucificada. E tantos outros são muito crucificados. As pessoas fora da IPDA eram crucificadas. Aquele lá é um beberrão, aquele vai para o inferno. Aquele lá é da católica, vai para o inferno, porque era só a IPDA que salvava e era única santo. Aquele lá é da batista, é um mundano. Aquele lá é da Assembleia, não é para falar com o irmão da Assembleia. Eu me recordo que uma vez eu ia, sempre foi assim, e quando eu era obreiro, eu ia dessa forma, de terno e gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Saía de casa e ia a pé para a igreja. Dava 1,5 km até chegar lá. Aí no caminho as pessoas, alguns riam, algumas pessoas pediam oração, os irmãos da igreja diziam paz, eu dizia paz. Só que eles queriam doutrinar que a gente nem pudesse dar paz para um batista, a paz do Senhor, para um assembleiriano, não podia dar paz do Senhor para eles. Tinha que virar o rosto. O Davi Miranda pegava aquele texto que diz lá em São João, que não é para saudar aqueles que não têm a mesma doutrina, e na cabeça dele a mesma doutrina era o regulamento interno. Como os assembleanos não seguiam o regulamento interno, então não era para acenar a mão para eles. Não era para dar paz para eles, nem a paz para o batista, porque eles não teriam paz. O católico não, mas só aí quando era para chamar eles, para vir para a igreja para dar dinheiro, aí, meus irmãos católicos,
meus irmãos evangélicos, olha a hipocrisia, né? Aí eu me recordo uma vez que eu vim com um irmãozinho bem idoso, devia ter quase uns 80 anos, acho que já até é falecido, 70, 80 anos. Acho que o nome dele era Moisés, não Moisés. Aí nós passamos pela. Olha só, e aí eu já estava doutrinado. Eu já estava doutrinado nessa. Já não estava mais cumprimentando os irmãos da outra denominação. Já estava nesse fanatismo. Porque tudo que o Davi Miranda falava eu seguia. Era um retardado. Né? Claro, eu não sabia e queria obedecer o máximo possível. Aí nós passamos próximo da Assembleia de Deus. O irmão Moisés convidou, ô irmão, Pai do Senhor, porque ele também às vezes ia na Assembleia de Deus. E visitava a IPDA, às vezes afastava um pouco da IPDA e tal, era assim. Mas ele ia. E dava certo que esse irmão mais antigo da Assembleia de Deus até é de doutrina. Perdão. Deixa eu ver aqui. Aí, esse irmão aí, ó, irmão Moisés, ele cumprimentou. Eu disse, irmão Moisés, o missionário pregou lá em São Paulo, que a gente não deve saudar esses daí, porque esses daí estão em pecado. Eles não seguem a doutrina, eles aceitam a política, aceitam o divórcio, aceitam a televisão. A Assembleia de Deus é mundana. Não vamos se corromper, porque a Bíblia diz. Aquilo que o Davi Miranda pregava, que não é para saudar aqueles que não têm a mesma doutrina, nem participar das obras deles, aquelas coisas todas. Aí o irmãozinho assim, claro, eu vi que ele entendeu que ele... não quis me contra-comentar, mas é para você ver o tamanho do meu fanatismo e do erro. Sendo que a IPDA, naquela época, já era igual. Porque o Davi Filho já estava divorciado. Olha só a loucura na IPDA, né? Falava contra o divórcio, mas foi aceito o divórcio na IPDA. Ah, vamos liberar o divórcio. O divórcio na IPDA já está liberado há muito tempo. A Adleia é divorciada, o Davi Filho é divorciado. Tá? Os próprios filhos do Davi Miranda são divorciados. Aí ficou, a Assembleia de Deus liberar o divórcio. Na IPDA foi liberado o divórcio. Que nem podia. Pode pegar a igreja mais... Na época da igreja mais antiga, regulamento mais antigo, que nem podia divorciar. Eu digo, a pessoa que se divorciasse, que era pastora, ou pastor, né, que não existia pastor, obviamente, corrigindo aqui, não podia nem divorciar. E se divorciasse fosse pastor, não ia pregar mais em cima do púlpito. Aí depois, claro, os filhos começaram a divorciar, agora vamos mudar a regra, vamos dizer que pode divorciar, só que não pode casar novamente. Agora essa balela de dizer que liberar o divórcio, você foi liberado. Já o divórcio foi liberado que nem era. É só a questão do segundo casamento depois divorciado, aí tudo bem. É que acho pouco também já está quase mudando aí atualmente. Aí falava de política. O Daniel abraçado com o Marco Feliciano. Para que mais política do que isso? Então você vê. O Davi Miranda pregava lá, ou não sei se ele queria pregar indiretamente para os filhos, porque eram os filhos que estavam tudo errado. Ou queriam pregar para os outros. Né? É uma hipocrisia danada. E o adultério, né? Era isso que o Davi Miranda pregava? Era a televisão, o divórcio e a política. A televisão, a Leia estava na televisão, dando entrevista em Raul Gil, fazendo homenagem para Fernando Brum, como mostrei aí no vídeo. Estava lá na Assembleia de Deus cantando, em outras igrejas. Ah, meu Deus do céu, né? E fora as hipocrisias que eles filmavam na época, né? Enfim. Então, a gente foi doutrinado a criar... Aí, por isso que criou uma montanha de inimizade entre os irmãos. Tanto é que os irmãos da Assembleia de Deus têm uma raiva dos da IPDA, que não está no gibi. Pode ver, os irmãos mais antigos da Assembleia, ou aqueles que são assembleianos roxos, têm uma raiva da IPDA. Porque o Davi Miranda dizia que a sua igreja dele que era santa, a Assembleia de Deus era mundana, carnal. E não é, a gente via que não era a mesma coisa, que não era isso, no fundo era a mesma coisa que os demais. Mesma coisa que os demais, não adianta dizer e será e pronto. Até porque o Lorival e essa gente sempre foram mais assembleianos, né? Então tudo errado, meus caras, tudo errado. Aí os outros vêm aqui no meu canal, você só fala dos outros. O Davi Miranda só falou da vida dos outros. O Davi Miranda está queimando a língua dele. Porque ele julgava com os outros. Ele chegou a dizer que quem saísse da IPDA e criasse outro ministério era um divisor. O filho dele saiu da IPDA e criou um ministério, então ele divisor e vai para o inferno. Porque ele pregou isso.
Então não é eu que estou pagando aqui porque ela é minha amiga, o que eu estou falando é a verdade. Se o Davi Miranda acorda agora da ressurreição, ou se Deus está permitindo ele ver lá de cima, não sei também se foi para cima, foi para baixo, né? Porque Deus é que sabe. Se Deus permite, ele vai ficar assim: ai meu Deus, o que está acontecendo com a minha igreja? Oh meu Deus, o que é isso? Não pode ser verdade. Aí Deus vai dizer assim: não, Davi Miranda, o seguinte. Isso aí é a hipocrisia que outrora estava encoberta, agora está escancarado. Porque eu revelo o oculto. Porque tu queria acobertar, encobrir os erros do teu ministério e também com relação à sua família. Por exemplo, uma das alegações que eles... Eu penso assim agora. Eles proibiram a televisão. Eu acho que eles não queriam que a gente visse televisão para não ver os escândalos da família na televisão. Porque você sabia que quando deu aquele problema com o Davi Miranda lá, ele foi acusado de ser um traficante. Ele estava junto com o Fernandinho Beiramar, porque o filho Daniel se envolveu nessas coisas, né? Foi pego com entorpecente e está aí registrado e tem processo em São Paulo e vem a dizer que é mentira. Eu não sei agora se recuperou. Não... Agora, isso aí saiu tudo na televisão. Saiu em SBT, em Band, na época de 2000. Então, aqueles que não viram televisão não viram isso. Por exemplo, aquele caso da menina Brenda que foi desaparecida na IPDA. Se a minha avó fosse seguir criteriosamente o que estava no regulamento interno, ela não tinha visto nada, nem sabia de nada. Mas como ela via só o da Atena, que era um noticiário ali, ela soube. Inclusive, ela conseguiu ver a IPDA, porque filmaram dentro da IPDA, o lado da IPDA, em São Paulo, que ela nunca foi. Entendeu? Então as coisas são assim. Eu acho que eles proibiam as pessoas de ver televisão. Não era pela questão da televisão ser um mal. Era pela questão para evitar os escândalos de ser visto eles lá. Porque dava notícia deles também. Deus, é forte, é forte. É a realidade. Agora a alegação não vê televisão, a televisão é imundícia. A televisão não é imundícia, você tem um controle remoto. É que nem a internet. A internet é pior. Você tem um controle remoto, você tem uma TV a cabo, você pega 5 canais. Só você trocar de canal. Por exemplo, agora, 10 horas, está passando um canal de culinária, para você aprender culinária. Aprender a fazer algumas comidas. Aquilo ali é pecado, você vê? Não é. Está te ensinando a fazer comida. Porque se fosse pecado, você está pecando quando vai no YouTube procurar receita de comida. Então, para você ver o extremismo. Ao meio-dia, sei lá que hora, está passando um jornal. Um jornal que só traz notícias, informações do mundo. Aquilo ali é pecado? Não é. Porque no Google você vê a notícia no YouTube. Agora, o que seria pecado, poderia interferir de alguma forma, filmes que fossem contra Deus, prostituição e outras coisas mais. Aí outros alegam assim, mas as propagandas, hoje em dia o YouTube está cheio de propaganda. Hoje em dia qualquer notícia que tu vê no Google Notícias está cheio de propaganda. Então dá tudo no mesmo, as pessoas realmente não querem aprender. E aí a Leia fala assim também, para dizer que é pecado TV, para agradar aqueles que mais antigos, para não perder eles, não perder o dízimo deles e tal. E assim, ok? Então analisar tudo pelo seu contexto. E outra coisa que eu digo aqui para finalizar, o verdadeiro profeta, aquele que se preocupa com almas, só sofre. Seja no ministério, na igreja que for. Estava vendo o pastor Moabel falando sobre os gideões e diz que os missionários dos gideões estão todos arrebentados, pobres que realmente fizeram missão. Enquanto a partida, Reuel Bernardino, Cezino Bernardino, que era o pai do Reuel, ficaram ricos. Do mesmo modo aí serve para IPDA e qualquer outra denominação. Os líderes, os cabeças ficam ricos. Os missionários que realmente fazem a missão e trabalham, evangelizam, não ganham nada, só tem a recompensa de Deus. Isso não é certo, meus caros, porque quando a gente vê que o cabeça na igreja primitiva, cabeça vamos dizer assim na terra, porque a cabeça espiritual é Jesus, mas o cabeça, o líder, na igreja primitiva nós tínhamos 2 líderes. Paulo, que era o líder dos gentios, e Pedro, que era o líder dos judeus. Tá? Nós percebemos ali que eles eram pobres, que eles não destoavam na questão financeira dos outros membros da igreja, dos outros diáconos, discípulos, pregadores. Eles tinham a mesma coisa. E hoje em dia, o que você vê? Você vê o grande líder da igreja, podre de rico, um carrão, vários carrões, e não sei o que, casas, isso e aquilo outro. Enquanto a partida,
Os irmãos lá passando privações de pães, os que estão trabalhando, estão semeando, ganhando almas, se matando lá, às vezes estão até sendo mortos e sofrendo a verdadeira perseguição. Aí quando você vê o líder sofrendo alguma coisa, ele vai dizer que é perseguição. Quando alguém se levanta falando a verdade para esse líder religioso, ele diz: eu estou sofrendo perseguição, eles são perseguidores de mim. Ah, se converter, rebelde. Falando a verdade? A perseguição é falar a verdade? A perseguição é falar a verdade? É isso? Eu quero saber isso. Se perseguição é falar a verdade para corruptos, é isso? Perseguição é ser morto por nome do Evangelho, que nem os missionários fazem a obra realmente. Ok? Então é isso. E falar a verdade tem um custo. Falar mentira, a mentira é aceita, né? Você pega uma mentira aí com revelamento, com profetado, arrebatamento daqui, e de lá as pessoas enriquecem o pastor. A gente às vezes pede aí para melhorar no canal, ninguém ajuda nada, né? Poucos ajudam. Aliás, aproveitando, né? Já que os falsos profetas pedem dinheiro e recebem muito, e a gente precisa, quem puder contribuir e ajudar o canal aí, tem um link abaixo na descrição. Dá o valor que Deus tocar no seu coração para a gente melhorar. Você que fica reclamando aí do som, você que fica reclamando que não tem imagem, que não tem isso, que a gente não tem uma estrutura, não tem estudo, então vai fazendo isso. Se você quer ajudar, ajuda. Se você quer melhoras no canal, ajude. Não reclame. Que é o que nós temos disponível. Agora o falso profeta, para te enganar, ele tem um estúdio bom, ele tem uma igreja supimpa, né? Ele tem os melhores microfones, ele tem as melhores câmeras. Para te enganar, ele tem tudo. Aí você sabe que na realidade o povo gosta de mentira. Eu percebo isso. É uma inversão de valores. O povo serve mais o pai da mentira, que é o diabo, do que o próprio Deus. E ao inverter a verdade com mentira, só se pode dar isso. Eu tenho certeza que os haters apareceram aí nessa live, né? Chegou um dado momento que chegou a 30 pessoas para 7 likes. Mas eu não tô nem aí. Só que agora o meu sistema, assim, eu fico tranquilo, só na glória. Eu tirei os comentários de vocês. Vocês podem comentar entre vocês, brigar entre vocês, mas eu não vendo nenhum comentário. É assim que eu vou proceder aqui no canal. Que é a mesma coisa, eu dar ouvido para hater, é a mesma coisa que eu dar ouvido pro diabo dentro da igreja. Essa é uma heresia. Muitas igrejas davam. Em vez de estar pregando a palavra, eles iam entrevistar o diabo com aquela mentira. Diziam: olha aqui, ó, caiu endemoniado aqui. Fala aí, Satanás. Fala aí se eu não sou um homem de Deus. Ó, o diabo não pode tocar na gravata. Ó, o diabo. Que diabo? Hipnose, carne. Um tapa na cara ali já sai. Uma vez o Caio Fábio disse uma verdade. Esses endemoniados aí de igreja, eu pego, dou um tapa no bumbum deles, sai um por um. Crio vergonha. E é verdade, é tudo mentira. Fake news. Fake news. Então, assim como não tem assim como não é o certo dar a voz pro pai dar a vez pro pai da mentira, agora o que você quer ouvir o diabo falar se o diabo é o pai da mentira? Jesus não queria nem saber do diabo tá falando um monte. Ele só repreendia. Até naquela conversa que Jesus teve quando teve 40 dias, 40 noites em jejum, Jesus só respondia pela palavra, nem queria muita conversa com o diabo. E hoje em dia, essas igrejas para ganharam um monte de adeptos, daqueles fãs loucos, que acham que é o diabo que está falando na boca da pessoa. Não é nada, é a pessoa induzida falando hipnose. São raríssimos casos realmente de exorcismo verdadeiro ou de possessão demoníaca verdadeira. Aí fica lá, essas igrejas ganharam um monte de fiéis com essa mentirada. Olha, o diabo está falando aqui que as outras igrejas são mundanas. O diabo está falando aqui que a nossa igreja é santa. Agora como é que tu vai acreditar no diabo se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira? Ele está mentindo sobre tudo ali. Ele está de bobear, está dizendo que as outras igrejas estão certas e essa igreja aqui que é errada. Só não usa a lógica que não quer, né? Isso, inclusive, você vê como é que era a cópia na IPDA, que lá na IURD aconteceu a mesma coisa no Universal. O Formigoni, depois foi expulso da Universal, que não sei o quê, fez a mesma coisa, ela fez uma entrevista lá, aí o diabo dizia que estava na IPDA, e na IURD era Deus que estava na IURD, nas outras não estava. Olha como é que dá para fazer o mesmo truque que outras igrejas.
Nas outras é tudo demônio. Aí pede, Deus é amor, diabo lá. Eu vivo lá dentro da Deus é amor. Dentro da Assembleia eu vivo. Agora aqui na Universal eu estou. O Deus está, o homem da luz está. É tudo mentira. E para você que não sabe disso, procura aí no Google que tem um vídeo do Formigoni. Como é que é o nome dele? Rogério Formigoni, não é? Da Universal, entrevista de demônios falando de igreja. Você vê. Aí para que mais gente falar dos outros, começa as coisas de falar de igreja, né? De demoniado. É tanta inversão de valores. É tanta. O famoso pode falar mal dos outros. Pode brigar. Que ele não está fazendo mal, que ele não está falando mal. Agora aquele que denuncia o famoso errado, esse é o tranqueiro. E agora, para fim de papo, o negócio é o seguinte: ficar com Jesus e mais nada. Ficar com a Bíblia e mais nada. Igreja não salva, homem não salva. Quer ficar em denominação? Fique. Agora não seja fanático de nenhuma denominação, que você só vai sofrer. O fanatismo não traz nada de bom, porque você tem que ser um seguidor de Deus. Lembrando, o canal aqui de notícias tem comentários também, né? Fazendo essa live de comentários. Agora de notícias nós temos uma nova contratante aí no canal, né? A Teodora, minha saudosa vovó, que está aí falando, né? Em áudio. Claro que é áudio manipulado, é áudio um robozinho que fala e que comenta aí. E em lives, né? A gente vai fazendo desse modo assim, ó. Desse modo assim, que é o que dá, entendeu? Que daí, se você quer, contribua aí, ó, ajude o canal. Abaixo tem as contas para depositar, ou contribua com super chat. Ajude nós aí, porque nem do YouTube se dá para viver muito bem. Claro que uma vez ou outra dá um vintém, mas nem isso dá, porque o canal é pequeno, né? Agora o canal de igrejas, o canal de falsos profetas, só rio de dinheiro. E ninguém critica, né? O engraçado é isso. A gente coloca uma conta abaixo, vê um monte criticando. Você é avarento, você é isso, você é aquilo. As igrejas colocam lá para dar o dízimo de baixo. Eu coloco o monetizado do canal. O fanatismo é terrível, né? Que nem essa seita aí do Júlio César. Esses daí são terríveis. Já foram todos bloqueados aqui no canal e serão mais bloqueados ainda. Seita terrível de um verdadeiro falso profeta dentro da Bíblia. Era um falso profeta. É um espertinho, é um Davi Miranda espertinho. Aliás, o Davi Miranda ainda tinha um pouco mais de honestidade do que esse sujeito aí. Honestidade no Evangelho, de alguma forma. E assim é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Uma maneira de ganhar dinheiro. Só pensa em dinheiro. Eu duvido que Júlio César ia fazer o que ele faz se não desse dinheiro. Eu duvido que ele ia fazer aqueles arrebatamentos, aquelas coisas, se não desse o carrão que ele tem hoje. Eu duvido que ele fosse ajudar os pobres, os bem-ricos, se ele não tivesse o carrão que ele tem hoje, se ele não tivesse o PlayStation que ele tem hoje, a casona que ele tem hoje, o carrão que ele deu para a mulher que ela tem hoje, e por aí adiante. Não adianta. O cara, em 3 anos, ele conseguiu tanto patrimônio que nem qualquer um outro aí conseguiu. Só na picaretagem. Ainda essas pessoas doaram. Tudo bem, não vou ser contra a doação, mas muitos foram induzidos indiretamente a darem, acreditando naquele homem ali, naquele santo, que na realidade é um bipolar, como diz o Sandro Marcos. O camarada prega uma coisa e depois diz outra. Na realidade, ele copiou muito de coisas minhas aqui do canal, com relação à barba, com relação a... Como é outra coisa lá? Jogar futebol e outras coisas mais. E aí o povo é assim, né? Quando ele pregava contra a cerveja, aí eles diziam, os outros são bêbados. Eles podem falar mal dos outros, aquele lá é um bêbado, aquele lá é um bêbado. Aí aparece o santo dele bebendo uma cerveja sem álcool. Aí diz, não, né? Olha, não tem nada a ver, é sem álcool. Mas ele pregava até contra a cerveja sem álcool. Não estou questionando necessariamente a forma de mudar, porque a gente pode melhorar, mudar para melhor. Mas eu já questiono mais os fãs. Porque a minha incomodação nem é com o Júlio César, sinceramente, estou falando a verdade aqui. Porque ele comentou ali daquela maneira extremista, depois... Ele também é bipolar, eu acho que os fãs são bipolar também por conta disso. Porque uma vez ele me xingou porque eu estava com a camisa do Flamengo, depois veio dizer que o meu canal era o melhor canal que tinha. Para você ver no comentário. Então eu nem tenho nada contra ele.
Eu tenho quantos fãs loucos, que ele muda e desmuda, e a gente não pode falar nenhum ai da mudança, desmudança, que eles começam. É a mesma coisa do IPDA. Não tem nada contra os Miranda, contra a IPDA. Eu tenho contra os fãs, porque os fãs só sabem atrapalhar. Os fãs não sabem ouvir, os fãs não sabem perceber os erros, os fãs não seguem a Jesus, seguem o homem. Os fãs são terríveis. Os fãs gostam de atrapalhar. Tem gente que vem aqui no meu canal só para me refutar, porque é fã. Eu fiz uma live uma vez, pergunte, e depois eu escolhi essa live porque eu também me estourei um pouco nessa live. Por isso que eu estou aí sem comentário. Eu nem sei o que vocês estão falando aí, vocês podem perder o tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, fã. Eu sei que vocês não creem em Deus, você crê no homem. Vocês honram mais a criatura do que o Criador. Porque se vocês crescem realmente em Deus, vocês iam entender que tudo que vocês estão falando aqui, Deus está vendo nos comentários. E fica registrado. E se vocês estão me atacando, naquilo que eu estou falando que é verdade, vocês vão questionar diante de Deus. Claro que Deus até entende o tempo da ignorância, né? Que eles estão falando por ignorância. Mas aqueles que têm conhecimento e não querem ouvir a verdade, vão se lascar. Então eu fiz aquela live lá dos... Eu nem coloquei nome de PDA, nem de Júlio César, só fiz assim a pergunta. Pergunte, na época tinha aqui o Pergunte ao Pregador, né? Pergunte que nós vamos responder. Vieram só em fã. Tu vê como é que esses fãs são loucos. Não estava falando de Júlio César, não estava falando de PDA, não estava falando de nada. Vieram só os fãs, primeiro do Júlio César, depois vieram com três de fã da IPDA também. E aí me chamando de falso profeta. Olha, se eu sou falso profeta, que eu combato as heresias, eu sou falso profeta. Para ver a mentalidade dessa gente, para ver o diabo que está na vida dessa gente, que inverte tudo. O bem chama mal, o mal chama bem. Como é que pode uma coisa dessa? Eu fico estarrecido. Estarrecido, né? É a mesma coisa que dizer que o Elias era um falso profeta e que os profetas de Baal eram profetas de Deus. É a mesma coisa. Mas não é muito falar que seremos ouvidos, a verdade está dita aí. Abraço, bom dia e que Deus abençoe cada um de nós.